Fala pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula. Essa é a nossa última videoaula sobre a Ásia, né? Para nossa P de amanhã. Então aqui eu tô fazendo um formato diferente. Eu peço que vocês botem aí nos comentários qual formato vocês preferem. O da primeira aula que eu fiz, que é só me gravando e eu falando. O da segunda, que é com o quadro. Ou essa daqui, que eu escrevi um resumo e aqui eu vou mostrando a vocês e explicando cada coisa, tá? Vamos lá. Na última aula, se você não viu as outras duas, eu convido vocês a assistirem primeiramente os aspectos naturais, depois a sociedade asiática e posteriormente vim aqui para ver essa aula aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão regional da Ásia, tá certo? Ela é dividida em 6 regiões, certo? E essa não é a única que a gente vai falar, não é a única divisão que existe. Há outras divisões, aspectos físicos, sociais e culturais. Porém, essa que é geoeconômica é a mais utilizada, tá certo? Então, a gente vai falar região por região. A gente vai ter Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Então, agora a gente vai explicar cada um por etapas, tá certo? Primeiro, a Ásia Setentrional. É a maior área, maior território do continente, que é aquela região da Rússia, do Cáucaso, que é aquela região do Cáucaso que a gente tem a Geórgia, Azerbaijão, Ossétia do Sul, Ossétia do Norte. Mas basicamente os países mais relevantes, eu botei esses três, mas temos mais alguns. Qual é a questão aí nessa parte, nessa porção da Ásia? Tem a Rússia como forte, né? Forte potência mundial que está no G8, não por suas condições econômicas, vale ressaltar isso. A Rússia está no G8 devido ao seu poder bélico, né? Que possui armas nucleares e tal. A Rússia também influencia bastante a comunidade dos estados, na comunidade dos estados independentes, que são os antigos países da União Soviética. Ela ainda vai influenciar fortemente nesses países, tá certo? E ali naquela região do Cáucaso, que a gente vai ter, que são conflitos separatistas, étnicos, daquela região ali, Geórgia, Ossétia do Sul, Ossétia do Norte, e o interesse da Rússia também nos oleodutos, que ali a gente vai ter, vamos ter muitos canais de passagem de petróleo, né? Então, basicamente isso que faz, que é a configuração da Ásia Setentrional. Agora vamos para a Ásia Central. Ásia Central são aqueles países, Afeganistão, Cazaquistão, Quirguistão, sabe esses países que eu estou falando? São os países, se você pensar aqueles países que terminam com tão da Ásia, são esses países. Quirguistão, todos esses países aqui, Ásia Central. São as menores economias do continente, tá certo? Muito influente, muito devido, né? Por não ter um oceano, ele fica isolado do mar e aí por isso ele não pode exportar. Então, basicamente a economia lá é uma economia interna, economia local. Não tem muitas exportações. A gente não vai ter muita exportação para lá. E aí isso aí influencia que eles têm problemas na economia, política, cultura, e isso faz com que eles fiquem isolados do mundo devido a essas questões, porque são fracos, vamos dizer fracos nessas questões. Uma coisa que ficou marcado esse território é a questão do 11 de setembro, que após essa data, esse acontecimento, o mundo ocidental se virou para essa região e no combate ao antiterrorismo, tá certo? E aí isso virou uma região de geoestratégica para esses países, principalmente Estados Unidos, para matar Osama Bin Laden, toda essa questão foi nesse território aqui da Ásia Central. Aqui, Oriente Médio, muito conhecido de nós, que tem alguns países aqui, o Oriente Médio tem bastante nações lá. Eu coloquei só algumas aqui, a gente vai ter a Arábia, que é a Arábia Saudita, né? O Catar, Irã, Israel, Iraque, Turquia, Líbano, Omã, Iêmen, e tem outros países aqui que eu ainda não incluí, tem aqui 3 pontos, mas aqui são os principais, digamos assim. Lá a gente vai ver principalmente o conflito, né? A gente pensa, Oriente Médio, a gente pensa muito em guerra, que são os conflitos entre
muçulmanos e judeus, principalmente naquela território de Israel, né? E também entre os próprios muçulmanos, que é o caso também, por exemplo, do Iêmen, que tem uma guerra civil entre xiita e sunita, que são próprios grupos muçulmanos. A gente vai ter aqui as principais guerras, são os palestinos contra os judeus, né, no território israelense, e a faixa de Gaza, muito conhecida, né? A gente vê muito nos noticiários, principalmente uns anos atrás, da faixa de Gaza. E aqui a gente vai ver que é o berço da religião, a gente pode dizer assim. A gente vai ter o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Por isso, em virtude das bastantes religiões que tem ali, ocorrem esses conflitos. E outra questão do Oriente Médio é que é o maior produtor de petróleo e gás do mundo. Por isso também que a gente vai ter muitos conflitos, muitos interesses de nações do Ocidente nessa região. A gente vai ver que Estados Unidos tem território no Iraque, território no Iêmen, tem diversos territórios em virtude desse interesse. Outro fator é que todos os países do Oriente Médio, eles têm cultura islâmica, exceto Israel, que é judeu. Isso aí já é uma questão a mais que influencia para essa guerra, né, para esse conflito. Aqui a gente vai ter a Ásia Meridional, tá certo? Que é aquele território onde fica a Índia, Bangladesh, Nepal. Nós vamos ter outros países também nessa região, mas o que eu caracterizei mais foram esses, tá certo? E ali vai ser bastante marcado por problemas sociais. Nós vamos ter problemas sociais bastante evidentes que vão recair sobre a renda e a economia. Lembra que eu falei na última aula que a Ásia era bem desigual, possuía má distribuição de renda? Vai ficar evidente na Ásia Meridional essa questão. Por isso eles têm uma economia fraca, né? Não tão fraca como a da Ásia Central, mas fraca ainda assim. E vai mostrar uma grande desigualdade. O que justifica essa renda, economia ruim? É o crescimento populacional. A gente viu também na aula passada que a Índia está em crescimento absurdo e vai ser um dos maiores países do mundo em breve. E isso aqui acarreta esses pontos. E acarreta também crise, né? Crise econômica é o que define essa região. E além do crescimento populacional é crise. Tá certo? O Sudeste Asiático. Vamos lá. O Sudeste Asiático é aquela questão ali. Indonésia, Vietnã, Singapura, Filipinas. Toda essa área aí vai fazer parte do Sudeste Asiático. Ali, Malásia, Tailândia, que essa aqui região fica conhecida como os tigres asiáticos. E o que caracteriza essa região? Essa região é aquela parte da Indochina, que vamos ter muitas ilhas, vão formar arquipélagos gigantes, como é o caso da Indonésia, Singapura. A gente vai ver que são arquipélagos, se você vê no mapa terrestre, são arquipélagos espalhadíssimos, né? E a gente vai ver uma diferença socioeconômica muito grande entre esses países, devido a ditaduras que nós temos lá. Algumas nações seguem governos ditatoriais, e por isso a gente vai ver que tem economias mais fortes e economias mais fracas nessa região. Aqui, ó, o desenvolvimento econômico. Muitos países estão se desenvolvendo, estão melhorando suas economias. E quais são eles? Singapura, Malásia e Tailândia. A gente vai ver que esses países estão evoluindo economicamente, estão crescendo, estão em processo de ascensão. Outro fator é a mão de obra barata. A gente vai ver que muitas empresas exteriores, muitas multinacionais, vão para lá devido a essa mão de obra. Se você for ver, faça um experimento aí. Se você tem um sapato da Nike, uma coisa assim, olhe de onde ele é fabricado. Muito provavelmente ele vai ser feito no Vietnã. Muito provavelmente, devido à mão de obra barata. E a gente vai ver que outras empresas vão ter fábricas lá devido a essa questão. Por fim, nós vamos aqui para o Extremo Oriente. O Extremo Oriente é a região mais rica da Ásia, tá certo? Devido a quais questões? Primeiramente, vamos ver os países lá. China, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E aí dentro da China, Hong Kong, Macau e Taiwan. Por que é muito rica? Principalmente por causa do Japão. O Japão a gente vê que é a segunda economia do mundo, segunda maior economia mundial. Então, por isso, essa região
é muito rica, né? Outras questões, Hong Kong tem um grande centro financeiro mundial, né? E outra questão de Hong Kong é o quê? 2047, se nada for feito, Hong Kong volta a ser comandada pela China, né? Hoje Hong Kong juntamente com Macau, são estados independentes da China, tá certo? Outra questão, esses países vão ter uma semelhança cultural muito forte, né? Se a gente for ver, a gente pensa muito uma coisa só, quem não conhece, China, Japão, Coreia, tudo isso que é o pessoal de olhinho puxado, que a gente chama, né? Como se fosse uma coisa só, mas não são, né? Mas são semelhantes. A China, também grande país economicamente, ainda não tão quanto o Japão, mas ainda tá em processo também de desenvolvimento. É um dos países do BRICS, tá certo? Que eu falei aula passada, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então são países que estão crescendo. Então o que ela está fazendo para isso? Ela está fazendo a maior abertura de mercado da história. O que é essa abertura? Abertura para comércio exterior, tem um grande mercado consumidor, a China, tá certo? Que é que o pessoal chama dos produtos Xing Lings, a gente vai ter muito isso na China, muito mesmo. E a questão das Coreias. Elas estavam em aproximação, né? Todo mundo estava vendo no noticiário. Pela primeira vez, os ditadores, né? O presidente da Coreia do Sul e o ditador da Coreia do Norte ultrapassaram o paralelo 38, que a gente viu em história também, que era a área que dividia esses dois países. Pela primeira vez eles ultrapassaram essa fronteira e poucos metros, mas ultrapassaram. Porém, essa relação foi rompida pelo ditador da Coreia do Norte. Isso aí é realmente muito triste, a gente for analisar para o cenário mundial. E se vocês puderem pesquisar um pouquinho, vocês vão ver que isso aí influencia outros países, não só essas duas nações. E agora, uma coisa muito atual desse território é a pandemia. A maior pandemia da história está acontecendo lá, devido também ao que eu falei na última aula. Essa região a gente vai ter a China com as macrocidades, que são as cidades formigueiros, que eu falei, Xangai, Wuhan, Pequim, Hong Kong. E como o coronavírus surgiu lá em Wuhan, ele se espalhou de forma absurda, devido a essa grande população. Pessoal, então foi isso a nossa aula. Estamos chegando agora com 13 minutos de aula, então tá bom um tempinho já. Então, boa sorte para vocês na P, bons estudos. Vejam essa sequência de aulas que foi postada. Primeiro aspectos naturais, depois sociedade e agora divisão regional. Que você vai se dar bem nessa P. Pode deixar. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá certo? Para receber os próximos conteúdos, próximas provas que vão ter. A gente vai postar conteúdo. E compartilha com os teus amigos, compartilha com o teu amigo que ainda não viu as outras aulas. Fala para ele correr para ver aqui, para poder ele dar tempo ainda de correr e estudar para essa prova e tirar uma nota boa. Não desista e vai dar tudo certo. Até a próxima aula.